Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliano de Romo Neto, sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso canal do YouTube, a Engenho Matemática. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês, pessoal, como calcular a raiz quadrada. É óbvio que quando você estiver fazendo uma avaliação dentro da faculdade do curso de engenharia, você vai utilizar a calculadora para calcular essas três raízes quadradas. Mas eu estou ensinando a vocês a como calcular essas raízes quadradas para que você pegue a ciência e, se porventura surgir uma questão em que você esqueça a calculadora, você poder resolver isso manualmente, entendeu? E, basicamente, quando você sabe como calcular a raiz quadrada, você também consegue calcular a raiz cúbica. Em outro vídeo também vou estar ensinando a calcular a raiz cúbica, né? Mas muitas vezes na calculadora a raiz cúbica não tem a raiz cúbica na calculadora. E para isso você precisa saber fazer a raiz cúbica manualmente. Para você entender a raiz cúbica, você precisa entender a raiz quadrada. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então eu tenho aqui de início aqui eu tenho aqui raiz de 40, eu tenho a raiz de 80 e eu tenho aqui o terceiro, que seria a raiz de 100. Vamos, e nós temos aqui dois métodos de cálculo, que é através da simplificação e também da fatoração. Neste primeiro exercício, eu vou mostrar para vocês a técnica da simplificação, que é basicamente quase a mesma coisa que a fatoração. O que a gente vai fazer é apenas simplificar e depois resolver a nosso exercício. Beleza? Vou pegar aqui uma cor azul, ok? Para a gente resolver aqui a raiz de 40. Que vai ficar o quê? Raiz de 40 é a mesma coisa que 8 vezes 5. Por quê? 8 vezes 5 é igual a 40. Então eu tenho aqui raiz de 8 vezes raiz de 5. Quanto é a raiz de 8? Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 elevado à potência de 3. Né? Isso aqui está sobre vezes 5. Beleza? Por que, Juliano, se é raiz de 5? Porque raiz de 8 vezes 5 é a mesma coisa que a raiz de 8 vezes 5. Beleza? Então tem que raiz de 8 vezes a raiz de 5 é a mesma coisa que a raiz de 8 vezes 5. Portanto, simplificando o 8 aqui, eu tenho 2 a terceira vezes 5. Então eu tenho aqui que colocar o expoente 2, como eu tenho o expoente 3, então eu coloco aqui 2 elevado a 2 vezes 2. Por quê? Porque quando nós temos aqui uma multiplicação entre base com os nossos expoentes são somados. Então, se a gente simplificar aqui o 2 à terceira, vamos ficar com 2 ao quadrado vezes 2. Certo? Como aqui na nossa raiz quadrada também leva o 2, porém ele está oculto, vezes o 5. Então a gente vai cortar este nosso expoente com o nosso expoente, esse nosso expoente. Esse 2, então, ele vai sair da raiz quadrada, vai ficar 2. Raiz de quê? De 2 vezes 5, que dá 10. Então, esses 2 vezes 5, esse 2 vezes 5, como não tem um expoente 2 aqui em cima deles, então ele não sai da raiz, ele fica dentro da raiz. Portanto, a nossa resposta a nossa resposta é essa aqui, de 2 raiz de 10. Vamos agora resolver a nossa segunda equação, utilizando da forma de fatoração. Vamos colocar aqui a opção da cor azul. Vamos resolver esse nosso exercício aqui 2, que é a raiz de 80. Como é que a gente faz? Raiz de 80, pessoal, pelo método da fatoração, eu vou colocar aqui 80 e vou pegar esse 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 é igual a 40.
40 dividido por 2 é igual a 20. 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 dividido por um número ímpar, que é 5 que não dá um número decimal, é 5 que dá 1. Beleza? Então a gente tem aqui 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que nós temos aqui a mesma coisa. Se a gente tem 1, 2, 3, 4, 2, aqui, então temos aqui, ó, 2 elevado à potência de 4 vezes 2, potência de 4, vou voltar aqui, vezes o 5, que aqui só tem um único 5, então a gente coloca aqui. Simplificando essa raiz aqui, nós temos que raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5. Por que, Juliano, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2? Se a gente simplificar esse valor de 2 elevado a quarta, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Por quê? Porque o que é que a gente faz? A gente vai repetir, né, aqui os nossos denominadores, a nossa base igual, e vai somar os nossos expoentes, que vai dar 4, beleza? Neste caso, a gente corta esse 2 com esse 2, aqui que está oculto, beleza? O 2 aqui está oculto, e esse 2 também corta com esse 2. Neste caso, 2 vezes 2 dá 4, né? Então, a gente como cortou os expoentes 2 aqui, então ficou somente 2 vezes 2, que dá 4. Como os expoentes foram cortados com o expoente aqui da raiz quadrada, então este valor 4 ele vai sair da raiz, então vai ficar 4. Raiz de 5 é a nossa resposta. Raiz de 5, o 5 ficou dentro da nossa raiz porque ele não tem um expoente ao quadrado, não tem um expoente 2. Então quer dizer que a nossa resposta é 4 raiz de 5. Vamos resolver agora a nossa questão 3, que é o quê? Raiz de 100. Na raiz de 100, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou fazer 100 dividido por 2, 100 dividido por 2, 100 dividido por 2. Eu vou achar o número que multiplicado por 100 me dê um número inteiro. O maior número possível, que é o quê? O 10. Beleza? Então, se eu pegar aqui 100 fatoral 100 dividido por 10... eu vou ter aqui, ó, que 100 dividido por 10 corta esses dois zeros. Então, se eu pegar aqui, ó, eu acho que a 10 dividido por 10 vai dar 10, né? Eu tenho aqui, ó, 100 dividido por 10 é igual a 10. Então, eu tenho aqui, ó, 10 dividido de novo por 10 é igual a 1. Então, eu tenho 2 10 aqui, certo? Então, eu vou ter aqui que raiz de 10 ao quadrado, corta esses 2 com esse 2, então eu tenho que raiz de 100 é igual a 10. Ok? É isso, pessoal. Essas foram as nossas respostas aqui de cálculo de raiz quadrada. Espero que vocês tenham gostado. É isso e até o próximo vídeo.